Meus amigos, aqui não discutiremos a resposta básica da pergunta do título do vídeo. Por que o Brasil é conhecido como Bostil? Porque junta a palavra bosta e Brasil, aí vira Bostil. Beleza, isso aí a gente já sabe, pelo menos, né? Apesar de que nosso QI médio é 83, mas vamos discutir isso aí depois. Certo? Amigos, por que o Brasil é tão merda? E como eu comentei antes, eu não acho que é porque o nosso QI é 83, porque, convenhamos, não somos mais burros do que gorilas, tá? Isso é conversa, isso é um... Tipo, porra, como é que tá ligado? Pô, é até racista dizer que nós somos mais burros que gorilas, tá ligado? Mas vamos lá. Digamos o seguinte, e na verdade isso tem acontecido com muitos países do mundo, tá? Não é só o Brasil, mas os países de topo geralmente não tem esse problema, certo? Meus amigos, eu vou explicar a situação do Brasil usando o exemplo de um formigueiro. Eu desenho aqui rapidinho. Não sei se dá pra ver direito, mas aqui são formiguinhas, certo? E aqui é um bocado de comida. Olha o esquema das formigas. As formigas têm um esquema que é o seguinte. Toda formiga tem direito a uma porção dessa comida aqui, seja lá o que seja, por dia, certo? E o que vai sobrando vai ficando para os outros dias, enfim, né? Vai se acumulando. Tudo bem, e elas têm uma forma de conservar delas, correto? Mas, meus amigos, esse é o sistema baseado em confiança, certo? Cada formiga acredita que a outra só vai pegar sua devida porção e assim fica, e elas ficam garantidas que no fim das contas sempre vai ter um alimento, uma porção do alimento por dia, certo? Independentemente se em tempo de inverno, porque tem uma sobra dos outros períodos, né, que eram mais férteis, enfim, para alimento. Mas tem uma elementa. Essa primeira elementa aqui, tá com ponto de interrogação ao contrário, né? Porra, né? Mas enfim. Essa elementa, ela fala, rapaz, eu tenho direito a uma porção por dia, certo? Mas eu sou uma formiga trabalhadora, eu me esforço, certo? E eu tenho percebido, tá? Eu que sou a formiga, porra. Eu tenho percebido que sobra muita comida no final dos dias, de cada dia, né? E já que eu sou tão trabalhadora, eu não mereceria um pouquinho mais, não? Né? Certo? Então, a regra, o combinado era, cada formiga tem direito a uma porção. O combinado foi quebrado. E aí o seguinte, beleza, essa formiga começou lá na dela, e as outras olharam e disseram, não é que, né, eu também, pô, ela pegando 2 a mais ali, tá sobrando comida ainda, eu também sou muito esforçada, também mereço, né, claro, e em vez de denunciar, né, a questão, os outros se sentem envolvidos porque, olha, é vantajoso, de qualquer forma tá sobrando, certo? Podemos pegar, por que não? De repentemente, a coisa chega a um nível que o formigueiro fica sem alimento. Ficou sem alimento, claro, porque as formigas foram vendo as outras pegarem mais, então, olha, se tá todo mundo pegando mais, por que eu não posso também, certo? E dessa forma, ora, as formigas se reuniram, a rainha decidiu o seguinte, do jeito que está, não vai funcionar. Vamos fazer o seguinte, agora teremos formigas que fiscalizam a comida, certo? Mas, ora, vejam bem, colocamos essa formiga fiscalizadora, certo? Agora tem uma formiguinha aqui, deixa eu desenhar ela rapidinho, que coisa ligeira. Tem uma formiguinha aqui que ela tem um chapeuzinho de trabalhadora aqui, ó. Formiguinha trabalhadora aqui em cima, um chapeuzinho grande dela. Ela fiscaliza, certo? Só que é o seguinte, ela não fiscaliza de graça. Ela tem que receber uma porção maior do que as outras, porque além de trabalhar, ela ainda fiscaliza os alimentos, certo? Muito bem. O sistema voltou a funcionar. Temos as formigas que fiscalizam, que recebem mais, porque trabalham mais, efetivamente, e temos as que recebem por uma porção por dia. Só que o que acontece? E se essa formiga que fiscaliza, pelo poder que ela adquiriu, ela não entra em colúnio com as outras e diz o seguinte, ó, nós dominamos a porra toda, isso aqui é nosso, a gente fiscaliza. Entendeu? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar mais. E a gente vai favorecer quem a gente quiser favorecer. Certo? Corruptios. Já está corrupto de novo. Certo? O sistema bagunçou.
O ponto, meus amigos, é o seguinte. Houve uma burocratização. Um sistema que era muito simples, baseado em confiança, evoluiu por conta de um único elemento de primeiro, que depois influenciou a massa, para um sistema que teve que se tornar um sistema burocrático e mais corruptível, porque agora quem domina as porções de alimentos não são todas as famílias, são um grupo que fiscaliza. E esse grupo, quanto menor o grupo, vocês sabem, mais fácil corromper esse grupo. Certo? Então, vamos lá. Burocratização. Correto? No Brasil, meus amigos, existe uma profissão que não existe em muitos países. Frentista. Tá? Frentista. Porque ninguém confia que um brasileiro vai abastecer o seu carro, ou sua moto, qualquer veículo que seja, e ele vai pagar. Logo, eu preciso de alguém para fiscalizar o combustível. Eu preciso de alguém que faça que o brasileiro pague o combustível. Tá entendendo? A profissão frentista não deveria existir. Certo? Ela não é... Ora, olha que profissão, sou frentista. Não desmerecendo os frentistas. Mas veja, numa sociedade educada devidamente, não há necessidade de frentistas. Correto? Meus amigos, meu ponto é que o Brasil, veja, por exemplo, pesquise aí quantas vezes o Zema aumentou o próprio salário. Pesquise aí no Google depois. Os ministros do STF, o próprio Lula, o Bolsonaro à época. Pesquise. O sistema, o brasileiro, consegue ser tão corrupto e sujo e tão avisionário que o Brasil chegou num patamar de burocratização em que os que estão no topo da pirâmide controlam os próprios salários que saem do seu bolso. Tá entendendo? Saem do seu bolso, você que paga. 500 mil reais por mês para deputado. Você é quem paga. O povo é quem paga. As formigas trabalhadoras, é muito fácil de entender, elas que fazem um monte, mas quem se beneficia, ó, é essa galera aqui. Entendeu? Por conta de um erro, por conta de um cidadão. Tá entendendo? Por conta de um ser humano, um indivíduo, querer se beneficiar. Ele é igual um cavalo. Sabe quando o cavalo usa aquela coisa? Ele só vê na frente. Ele vai se beneficiar, mas ele não percebe que ele está contribuindo para a ruína de um sistema baseado em confiança perfeito. E é por essa e por outros que o socialismo não existe. O comunismo, aliás, não existe. O socialismo existiu. O comunismo não pode existir, porque basta uma formiguinha no comunismo, para você ver como ele é frágil, basta uma merda de uma formiguinha fazer merda que acabou-se tudo, que já era. Não estou dizendo que existe alguma sociedade humana que não seja corruptível, mas existem sociedades humanas que têm instituições nelas baseadas em confiança. Como eu disse, tem países que não têm frentistas. Tem países em que as decisões são mais diretas, plebiscitos, essas coisas. O Brasil não tem. O Brasil não tem condição de fazer. E eu me peguei, e olha, eu estou criticando muito o povo brasileiro, mas lembrando, quem está assistindo o vídeo, quem quer ser, eu sou brasileiro. Logo, eu respondo pelo povo brasileiro também. E eu vou lhe dizer, ontem eu fui para o mercado com meu pai, e é o seguinte, a gente pegou, era uma coisa rápida, a gente resolveu coisa pouca, né? E ele pegou aquelas bandejinhas menores, sem seu carrinho, porque a gente pega coisa pouca, né? Isso é rápido. E ele foi lá no cavalo. Lá, vocês sabem, tem fila que limite é 15 volumes, certo? E aí meu pai botou as coisas lá e tava menos de 15 volumes. Aí eu falei, pô, então eu vou pegar umas coisas pra mim, certo? Eu peguei uns biscoitos, peguei uns whey protein, aquelas coisas. E o que aconteceu? Chegou lá no caixa, eu vi lá uns 15 volumes, certo? A gente já tava na fila há algum tempo. Eu me lembrei. Aí eu fui contar, né? Por curiosidade, né? Curiosidade. Quantos tinha? Tinham 20 volumes. O meu primeiro pensamento foi, quem vai ligar? Né? Coisa pouca, né? Pô, aqui vamos... O que é 5 a mais, né? Aí eu percebi que a fila estava lenta, né?
A fila estava lenta. Estava muito lenta. Era aquelas coisas rápidas, que diz que é para ser rápido, só que estava mais lento do que quem estava nos carrinhos, eu juro. Aí, pô, aí eu olhei, né? Que eu lembrei, pô, eu olhei pros outros, tava todo mundo assim, pegando mais do que 15 coisas, tá ligado? Tinha uns que não, tinha uns que eram justos, mas tava tranquilo, tudo certo, mas tinha uns que estavam, e por isso a fila tava lenta, eu falei, meu irmão, né? Eu que sou um exímio crítico do brasileiro, eu não tenho formação só política, eu não tenho formação filosófica, eu não tenho sociológica, eu não tenho porra nenhuma. Mas, eu tenho noção, não sou burro não, sou doido. Aquilo ali né, eu tenho na minha cabeça, né, eu tinha essa coisa, não tenho mais. Que, pô, eu estava certo, enfim. Eu percebi num dia a dia, assim, um ato meu, que simplesmente, assim, uma atitude correta, que parece pouca coisa, que o brasileiro pensa que é pouca coisa. Mas, independentemente, não é crime levar mais de 15 volumes numa fila do supermercado. Não é crime, tá? Não me entenda errado. Mas é antiético e amoral. Porque olha o que aconteceu. Todo mundo teve o mesmo pensamento que eu. E o que aconteceu? A fila ficou estagnada. Um sistema que deveria funcionar, que deveria ser uma fila rápida para pessoas que estivessem com pressa, deixou de funcionar. Estava sucateado. Por conta de pensamentos leves assim, de várias pessoas. Nesse momento eu peguei as coisas que eu tinha mais, tirei, deixei os menos volumes. Porque afinal de contas, já estava feita a meta. Sim, e aí? Quer dizer que, pronto, aí meu carro está indo em direção a uma pessoa. Vou atropelar aquela pessoa. Estou indo atropelar mesmo, vou frear, não. Se fuder. Nesse momento eu percebi como é o povo brasileiro. Como a gente merece os políticos que tem. E nesse momento eu descobri. Se eu preciso mudar o Brasil, se eu quero mudar o Brasil, se eu quero ajudar o Brasil a prosperar, eu preciso primeiro mudar a mim mesmo. Certo? Eu, estou falando de mim, não quero saber o que você pensa. Estou falando de mim. Eu preciso mudar primeiro a mim mesmo. Porque eu percebi que o político brasileiro, nada mais, antes de ser político, é um brasileiro. Certo? O sistema político brasileiro, antes de ser sistema político, é do Brasil. Correto? A gente precisa de autocrítica. A gente não pode, aliás, até pode, deve, certo? E deve, mas a gente não pode olhar para um Lula, para um Bolsonaro, para esses canais todos aí, estou dando os exemplos, né, porque são os que todo mundo comenta, mas tem muitos outros, né, todo mundo sabe do STF, enfim, ultimamente, essas coisas. A gente não pode olhar para eles como se eles fossem alheios a nós, como se eles fossem seres horrendos. Não, eles são nós. Eles são brasileiros como nós. Não estou dizendo para não ter raiva, estou dizendo para compreender. Você, meu amigo, você é igual. Você é um deles. Você poderia muito bem ser ele. Perceba. Quantas vezes você não passa. Quero cortar caminho, vou aqui na mão única aqui, pego o contramão e foda-se. Quantas vezes eu não paro na rua, cago o trânsito. Estou dando exemplo de trânsito que é mais, né, palpável. Mas quantas vezes na minha vida eu não me aproveitei de justiças, eu quis, né, ter vantagens em relação aos outros, sabe? Quantas vezes eu não quis me colocar na frente, sabe? E todos os exemplos básicos que a gente pensa que é coisa pouca, mas diz muito sobre a gente, sabe? Esse tipo de coisa como botar mais de 15 volumes no cavalo. Parece coisa besta, parece, mas pensa bem. Pensa como... Basta que algumas pessoas tenham esse pensamento que o sistema sucateou e já era. Que focam no cavalo. Estou dando um exemplo simples do dia a dia que todo mundo vai ao supermercado. Entendeu? Você imagina se isso acontece em larga escala e acontece no Brasil, com o sistema político. A festa começa, a farra começa, entendeu? E a farra, e quem tá lá a gente elege. Querendo ou não, a gente elege. Olha, prefeito de Teresina, na minha cidade, a gente elegeu aquele vagabundo, ele lá sabe, ele não sabe de porra nenhuma. É um incompetente, mas é isso que o brasileiro é, o brasileiro é incompetente. No geral, entendeu? Não estou falando de casos e casos, mas a gente vive uma crise moral tão grande, que eu acho que seria necessário todo brasileiro se policiar para qualquer atitude, que seja, dessas atitudezinhas assim. Todo, independentemente de classe social, de porra. Porque é absolutamente vergonhoso, é vergonhoso, sabe? Quando a gente olha para fora, tanto país foda, produzindo coisa foda, tá ligado? Nós produzimos o quê? Soja. Tá, e aí? E ciência, e vem de fora. Fertilizante de fora.
Até a produção, nós só temos mesmo a soja, porque todo o resto da cadeia produtiva, fora. A gente exporta café e os caras torram lá e vendem 50 vezes o preço que compraram aqui. E aí pronto, aí café melhor, detalhe, o melhor café brasileiro, o verdadeiro café brasileiro a gente não toma, não existe no Brasil, vai todo pra Europa, a gente fica com os piores safras. Não sei quem não sabia disso, mas se você não sabia, agora você sabe. Conclusão. Policies. Não desrespeite a moral. Não desrespeite o quão fácil um formigueiro desse entrar em colapso por conta de incompetência. Não é nem competência, não. É mesmo sacanagem. É você pensar que você tem mais direitos do que os outros. É simples, é isso. E você olha para outro fazendo merda, e o primeiro pensamento, fazendo merda e tirando vantagem disso, seu primeiro pensamento não pode ser, não, aliás, até pode ser, mas evite e descarte na hora. Em vez de denunciar ele, eu vou me juntar a ele. Sabe? E eu tô começando nesse processo, eu vou dizer, é bem difícil, porque tem muitos hábitos no nosso dia a dia que, nossa, né? Tem muitos exemplos, cara. Você consegue pensar na sacanagem que você faz. Eu preciso dar exemplos para vocês se identificarem, velho. Deixa eu ver aqui um bem claro. Pronto, na universidade, onde o povo é altamente, né? Isso o povo é daquele jeito, todo politizado, todo não sei o quê, todo certinho, politicamente correto. Passa a porra da frequência, começa lá do outro canto da sala. Certo? Eu tô aqui, tem 5 fileiras. 5 fileiras assim. Tem a fileira desse canto da sala, onde a frequência começa, eu tô na segunda fileira. Certo? Na segunda coluna, desculpa. Segunda coluna. Tem gente que é amigo dos arrombados aqui da primeira fileira, lá da quinta, lá da última, que assina antes que eu. Entendeu? Essa pessoa tem moral para falar de político? Se ela consegue se corromper para uma coisa tão boba quanto assinar a frequência, ganha alguns minutinhos para fazer nada, só para ir lá fora conversar e esperar a próxima aula de qualquer jeito, igual qualquer outra pessoa. Se a pessoa se corrompe por causa de coisa besta, por que você acha que ela vai se corromper por causa de dinheiro, que é a coisa mais importante desse mundo? Desse mundo moderno, claro. Estou dando esse exemplo. Ai, cara, queria gravar um vídeo há muito tempo, velho, pra falar disso, velho. E eu fico triste que tem muitas pessoas que, tipo, podem até concordar comigo, assim, superficialmente, mas não percebem a importância disso, cara. Não, a relevância, tá ligado? Pô, quantas pessoas, tipo, se tivesse esse tipo de ímpeto, tá ligado? Como que não estaria nosso país, velho? Tá ligado, pô? Não, o negócio é concurso. O negócio é ganhar dinheiro fácil, garantir o salário todo mês, né? O negócio é sugar as tetas do governo e produzir nada. Continuar desse jeito, né? Bom, talvez alguns aqui tentem me taxar de lado político ou tal, já vou dizendo que eu não tenho, viu? Se você quiser me taxar, boa sorte, muito bem. Tente achar aí como que eu acho, se eu sou mais direita ou esquerda, enfim. Mas, enfim, eu acho que era isso. O dia que eu ficar mais puto lendo as notícias, eu gravo outro vídeo e aí eu taco pau em todo mundo. Valeu, velho.